dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você, amigo palmeirense, está nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia. Estamos começando mais um Parlando de Palmeiras. E hoje o nosso bate-papo é sobre Abel e Filipão. Quem para você é o melhor? Abel ou Filipão? Juventude versus experiência. Quem será que é o melhor? Quem ganhou mais títulos? Quem você tem mais simpatia? Temos aqui nossos amigos Thiago Forato, André Salem. Thiago, por favor, quem você acha melhor? Filipão? Ixi, na lata, Abel? assim, já. O cara já manda essa no nocaute no meu queixo já pra responder Na uma lata. pergunta tão complexa dessa, né? Na hora que você falou Juventude, eu falei, mas o Felipão nunca treinou Juventude. O Abel também nunca treinou Juventude. De que Juventude ele estaria falando? Exatamente. Ou estaria a falar, ora pois. Juventude de idade. Juventude de idade. Sim. Entre Abel e Felipão, é que o Abel ainda tá construindo a história dele. É sempre o que a torcida do Palmeiras fala, né? O Abel tá começando agora, ele vai completar 2 anos agora em novembro. Muito jovem, tem 40 Exatamente. e poucos aninhos. O Felipão já é um veterano de 73. A história do Felipão já tá construída no Palmeiras, né? Ele já tá nas primeiras prateleiras de técnico. Na minha opinião, ele sempre... Não vou dizer sempre, mas por um bom tempo eu acho que ele ainda será o maior técnico que já dirigiu o Palmeiras. Por todo o contexto, por nunca ter dirigido o rival, por ter resgatado o nosso orgulho palestrino durante as 3 passagens que ele teve, principalmente na segunda, que ele ganhou uma Copa do Brasil com um time que foi rebaixado. Aquela Copa do Brasil que a gente ganhou em 2012 foi um aborto da natureza, né? Ah, com certeza. Ele conseguiu ganhar ali, eu acho que talvez ninguém conseguiria ganhar aquela Copa do Brasil que ele ganhou em 2012. Ele passou do Grêmio na semifinal, ganhou do Curitiba na final. E o Abel é um cara que ele é extremamente promissor, ele tem o que o Felipão nunca teve, que é aquele negócio de jogar um pouco mais pra frente, de jogar um futebol mais plástico, de jogar um futebol mais bonito. Tudo bem, agora, o Abel, esse ele ano. até o ano passado, ele foi muito criticado pela retranca, ele foi muito criticado por ter um jogo bem mais reativo, mas do Mundial de Clubes pra cá, o Palmeiras melhorou de maneira substancial. Eu acho que ninguém mais acredita que o Abel seja um cara retranqueiro, que o Abel seja um cara defensivo ou reativo. Agora o Abel, e ele também faz uma coisa que o Felipão poucas vezes conseguiu fazer, eu acredito, que é conseguir melhorar o jogador, de conseguir extrair o melhor daquele jogador. Tudo bem, o Felipão, obviamente, ele já resgatou vários jogadores, mas o que o Abel faz ao lapidar alguns dos caras que estavam encostados, tipo o Scarpa, o Veiga, o próprio Rony. O próprio Rony, cara, ele tava para ser emprestado do Palmeiras. Ele transformou o Rony, eu acho que no melhor centroavante do Brasil, depois do Caleri, né? Mas o Rony se encaixou tão bem nessa coisa, cara, nesse papel de centroavante, que dificilmente algum outro treinador talvez tenha tido esse clique, vamos Mas dizer você não acha assim. que o Filipão conseguia fazer isso também em alguns momentos? Eu até acho o estilo dos dois um pouco parecido e muito nessa de conseguir extrair de cara ruim, assim. Eu acho que os dois têm muito isso. O Filipão, por exemplo, pra mim o melhor momento do Lucas Lima pelo Palmeiras foi em 2018 com o Filipão. O Daverson jogou muito bem aquele campeonato brasileiro, o Filipão gostava do Daverson. O Filipão, você mesmo falou, ele ganhou uma Copa do Brasil cheio de bagre em 2012, né, que ninguém esperava, o time foi rebaixado, e ele ganhou uma Copa do Brasil, ele conseguia tirar muito leite de pedra ali. O próprio time de 98, 99 que ele ganha Libertadores da Copa do Brasil, já era um Palmeiras final de Parmalat já sem muito investimento, né? Ele pegava uns caras tipo Galeano, Rogério, o próprio Oséias, que era limitado tecnicamente. Sim. Ele pegava alguns jogadores limitados e fazia jogar bola, né? Aquele time do Palmeiras lá, tinha alguns veteranos, de 99, tinha alguns veteranos, Tiozinho, o Evair era reserva, tinha alguns veteranos, o Júnior era um bom, o Arce, mas tinha muito cara ali que era operário e levou o time pro título. Então eu acho que os dois têm muito essa característica também de conseguir extrair o melhor de cada jogador. Mas você acredita que o Filipão consegue fazer mais com menos do que o Abel, por exemplo? Cara, eu acho que o Filipão já provou isso mais vezes. Eu não acho que o Abel tem cara muito ruim na mão dele, assim. Tipo, eu acho que o Filipão trabalhou com caras piores no Palmeiras. Eu sinto, assim. E quando eu falo também que o estilo deles são parecidos, é muito isso que o Forato falou que
agora o Abel tá mais ofensivo, mas ele sempre foi um cara meio retranqueiro e até hoje ele tem lampejos de retranca, né? Sim. O Abel sabe se defender muito bem. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente acabou de classificar pra semi da Libertadores, tudo bem, tava com 1 a menos, 2 a menos, não dava pra ir pra cima, mas precisou de uma retranca, o Abel, né? Assim, retranca é com o Abel. Não tem vergonha de armar retranca. Ele manja de retranca, do mesmo jeito que o Filipão manja também, né? Recentemente o Atlético empatou com o Flamengo na Copa do Brasil, 0-0 no Maracanã, o Filipão pôs os 11 atrás e segura até hoje, o Filipão segura bem a retranca. Eu acho que os dois têm estilo parecido. O Filipão, quando precisa propor jogo, ele sabe propor também, né? É que ele não faz muita questão de propor. Ele não faz muita questão. Mas a gente também acostumou a pegar um Filipão, por exemplo, que a gente viu mais, foi aquele período do Filipão de 2010 a 2012. E ali ele não tinha time pra propor jogo, né? Não tinha. Verdade. O próprio time de 99... ele não tinha muito cara ofensivo pra propor jogo, né? Ele tinha bons zagueiros ali, ele tinha Júnior Baiano, Roque Júnior, Kleber, ele tinha bons zagueiros, né? Então ele preferia jogar mais, né? Se resguardar mais ali. Ele tinha um goleiro jovem, que era o Marcos na época, então ele preferia se resguardar mais na defesa, né? Do que soltar muito o time. É o que o Abel fez no começo também. Ele chegou no Palmeiras, ele encontrou um time muito jovem também, né? É um time com pouca opção ofensiva, não tinha centroavante, né? Por muito tempo eles não tinha centroavante. Então, teve que inventar um. Então ele segurou muito. Eu acho o estilo dos dois muito parecido. E eu só respondendo a tua pergunta que você nem me fez, de quem é melhor, eu vou muito na linha do Forato também. Eu ia chegar nisso, calma. Eu acho muito difícil você avaliar hoje quem é melhor, porque o trabalho do Abel tá em andamento. Eu acho que é até injusto, na verdade, né, essa comparação. A gente vai tentar comparar aqui, mas tentar cravar quem que é melhor, quem que não é. É um trabalho que está em andamento contra um trabalho que já, na minha opinião, já foi finalizado. Não sei se vocês acham que um dia o Filipão possa voltar ao Palmeiras como técnico. Eu acho que ele pode voltar com algum outro cargo, alguma outra função. Eu acho que como técnico já encerrou a passagem do Filipão pelo Palmeiras. Então eu vou fazer uma pergunta diferente para você, André. No futuro, você acha que o Abel pode ser melhor que o Filipão? Pode ser um técnico mais completo? É que tem dois termos bem distintos aí, entre ser maior e ser melhor, né? Por exemplo, eu acho que o Abel, no modo de jogo, ele tá em franca ascensão ainda. Quando você contrata o Filipão, você já sabe o que você vai contratar, na verdade. O Filipão é isso. Ele joga do mesmo jeito há quase 3 décadas. Basicamente, e esse é praticamente a mesma o coisa. primeiro trabalho do Abel, assim, né? Como técnico. Agora assim. que ele tá tendo uma continuidade, é difícil avaliar. Não sei como foi a passagem dele no PAOK, sinceramente, e não sei como foi a passagem dele em Portugal. Eu acho que foram curtas, foram 2 passagens curtas. Eu não sei como o time dele jogava, eu não faço a mínima ideia. Nunca vi um jogo do PAOK do Abel. Mas assim, o que a gente vê no Palmeiras é que cada vez mais ele se aperfeiçoa como técnico e o conceito dele de jogo cada vez mais vai evoluindo, né? Ele não fica refém de um esquema. O Palmeiras tem muitas variações táticas com os mesmos jogadores. Às vezes o Palmeiras consegue mudar completamente a forma de jogo com os 11 que já estão em campo. Então com o Felipão isso é um pouco mais raro. O Felipão ele é um pouco mais quadrado no sentido de pensar futebol e no sentido de tática. Mas, no vestiário, eu acho que o Felipão era o grande claramente o Abel dele. é mais estudioso. Mas o que é uma tendência dos técnicos modernos, exatamente, né, dessa época. É difícil você ver um técnico hoje em dia que não é estudioso. Um técnico que surgiu agora. Né? O Filipão, ele tem vícios dos anos 80, 90. Ele tem vícios daquela época que o técnico não era tão estudioso. Apesar de que eu acho que ele não é só vestiário, só paizão, porque nem um paizão ganha o que ele ganhou na vida, né? Ganhou Copa do Mundo, dirigiu o Chelsea, um Chelsea já riquíssimo, que podia contratar quem queria. Quem fala isso é uma maneira de menosprezar o trabalho do Filipão, né? Muita geração de 7-1. É que eles acham que todo técnico dessa época é ultrapassado, é muito paizão, é no papo, né? Tipo o Renato Gaúcho, assim, que não estuda, que, né, só ganha vestiário. Eu não acho que é bem assim. Eu não sei, a gente não acompanha o dia a dia, não dá pra cravar nada. Mas depois eu acho que a gente ainda vai se aprofundar melhor. Mas, por exemplo, a última passagem do Filipão, em 2018, 19, o Palmeiras, ele ficou mais de 1.000 minutos sem sofrer gols, né? A defesa do Palmeiras. Sim. E o Palmeiras ficou 33 jogos invicto no Campeonato Brasileiro. Foi praticamente o campeonato inteiro, né? Foram 33 jogos invictos. Começou em 2018 e terminou na 11ª rodada de 2019. E, cara, eu acho que nenhum técnico que não manja de tática vai conseguir esses números, entendeu? Eu acho que ali tem muito trabalho. Para você conseguir mais de 1.000 minutos sem sofrer gols seguidos e 33 jogos de vencibilidade, eu acho que tem muito trabalho ali. Eu vi muito comentarista falando na época e vendo hoje o trabalho dele no Atlético Paranaense, muita gente fala a mesma coisa. De que quem trabalha a defesa, na verdade, é o Paulo Turra, né?
Que o Felipão ele fica nos bastidores, ele fica por trás pegando mais o vestiário. Quando ele voltou no Palmeiras, falava muito isso, que era o Paulo Turra, que ele não tava mais com o Murtosa, né? Não tá mais. Ele tava com o Paulo Turra. Sim. E o Paulo Turra que arrumou a defesa do Palmeiras ali, né? E aí o time não tomava gol, não perdia. Mas isso é trabalho. Pode não ser do Filipão, mas é da comissão dele. Sim, até porque não é tudo que o Abel faz que é 100% dele. Ele tem uma comissão que ajuda ele, os auxiliares. Então... Todos os grandes técnicos têm uma equipe. Na Europa é normal isso. Todos os grandes técnicos têm boas equipes trabalhando com eles. E você, amigo palmeirense, o que você acha? Mande a sua mensagem. Por favor, Thiago, me socorre. Qual é o nosso e-mail? Contato para quem quiser mandar histórias de torcedores, para quem quiser contar o seu perrengue como palmeirense, contar a sua aventura. Anunciar aqui. Anunciar também que a sua marca pode aparecer aqui de repente, não é verdade? Com certeza. Contato@parlandodepalmeiras.com.br. A gente espera ansiosamente a sua mensagem. Mas agora eu quero saber o seguinte do doutor ali. O que ele acha, né? Porque eu falei, você falou, e ele ainda não se pronunciou a respeito de... Não só de quem é melhor, mas quem é o maior. Eu acho que quem é o maior, eu acho que não há discussão que o Felipão ainda é o maior. Porque ele já teve 3 passagens pelo Palmeiras, teve mais títulos. O Abel já ganhou 2 Libertadores. Talvez em importância de títulos, o Abel talvez até esteja na frente, com um Brasileirão bem encaminhado e tudo mais. Mas ainda, por todo o contexto que representa o Felipão, né? Ainda acredito que não tenha discussão que ele seja o maior, mas... De repente você pode discordar de mim? Não sei. Olha, eu tenho uma dúvida grande. Tenho uma série de dúvidas de quem realmente seria o melhor. Eu tenho um lado afetivo com o Filipão muito forte. O Filipão, a torcida do Palmeiras é apaixonada pelo Filipão. É só ver quando ele treina outras equipes e vai jogar no Allianz. Então eu fico em dúvida. Para falar bem a verdade, eu tendo a ficar mais com o Filipão por esse lado afetivo. Mas ainda te balança um pouquinho. Sim. Só para repassar aqui rapidinho, quais títulos cada um ganhou pelo Palmeiras? Fazendo um levantamento rápido aqui. Vocês acham que o quão título conta para isso? Eu acho que não é 100%, né? Senão a gente já cravaria, porque o Filipão tem mais título. Sim. Mas talvez os títulos da Abel tenham sido mais importantes, porque foram 2 Libertadores. O título conta, a identificação, entender o que é Palmeiras, dirigir rival. Isso muito. Mas talvez também as equipes que o Filipão teve na mão eram muito inferiores às equipes que o Abel tinha na mão. É que nessa passagem de 2010 a 2012, o Filipão roeu o osso, né? Eu acho que ele chegou numa das piores fases do Palmeiras da história, onde a gente não ganhava... Ser campeão. E ele conseguiu ser campeão, apesar daquele time horrível. Então, pra mim, o grande mérito do Filipão, em comparação ao Abel, que aí que entra em justiça com o Abel, porque ele só tem essa passagem, é que o Filipão ele conseguiu ter 3 passagens em 3 momentos diferentes do Palmeiras e ele foi vitorioso nas 3. Primeiro ele pega a era Parmalat e ele ganha Libertadores, Copa do Brasil, Mercosul e Rio-São Paulo, ele consegue ser vitorioso. Depois ele volta, 10 anos depois, num momento totalmente diferente, em 2010. Sim. E aí ele pega 10, 11, 12, que o Palmeiras tem 0 investimento, 0 estrutura, bagunçada, atrasa salário. Tava tudo errado ali, e ele ganha uma Copa do Brasil, chega numa semifinal de Sul-Americana. Então ele consegue, na minha opinião, tirar a lei de pedra, tanto que nesse período ele foi o único que ganhou. Né? Se você pegar ali de 2009 até 2015, quando vem a Crefisa, ele foi o único que conseguiu ser campeão. E depois ele volta numa terceira passagem, já na era Crefisa, que aí também era um momento completamente diferente, que o Palmeiras tinha até talvez mais investimento do que o final da Parmalat ali que ele pegou. Eu acredito que sim. Ele pegou uma época de muito investimento ali, que era 2018, né, que o Palmeiras estava contratando. Ele tinha praticamente 3 times na mão. Ninguém conseguia dar conta no time. Era muito jogador, o elenco era inchado. Muita estrela para administrar. O Palmeiras tinha 3 estrelas por posição ali. Sim, aí que ele fez? Dividiu os times, igual ele tá fazendo no Atlético agora. Só que agora no Atlético ele tá jogando praticamente com um sub-15, né? Ele tá jogando com 2 times, um time de molecada. No Palmeiras não, ele colocou 2 times ali. E aí nessa volta que ele vence o Brasileirão invicto, ele não perdeu nenhum jogo naquele Brasileiro, chega paralelamente a uma semifinal de Copa do Brasil e semifinal de Libertadores. Pra mim, isso é um feito muito grande. Sim. Né? E o Abel, ele tem uma passagem só, muito vitoriosa. Mas será que ele voltando num outro momento, daqui 10 anos, sem investimento nenhum, se ele vai conseguir ser vitorioso igual ele tá sendo agora, entendeu? Tipo,
eu acho que essa comparação aqui é até injusta com o Abel. É até injusta, coitado. não É tem a primeira como, a gente passagem não vai dele. saber. Eu acho que essa comparação tem que fazer, mas eu acho que isso pesa muito pro Filipão, porque são 3 passagens consolidadas, Sim. na minha opinião. Né? E tem uma coisa que você falou que é muito verdade, por exemplo, entender o que é Palmeiras. Às vezes o cara pode ser até vitorioso, mas se ele não tem o espírito da coisa, se ele não tem aquela pulsação vibrante, às vezes o cara, mesmo sendo vitorioso, ele não é tão reconhecido pela torcida, né? Sim. E o Abel é um cara que entendeu perfeitamente desde o primeiro dia o que era Palmeiras. Esse negócio de contra tudo e contra todos, de esbravejar a beira do campo, eu acho que qualquer palmeirense se sente representado à beira do gramado com ele, igual era com o Felipão. Eu vi uma entrevista, não sei quem falou recentemente, que teve aquela entrevista do Vitor Pereira no Corinthians lá, foi esses dias que ele foi perguntado se ele tinha medo de perder o emprego, ele fala, vocês viram quanto dinheiro tem no banco, não sei o quê? Exato. E aí falaram assim que o Vitor Pereira não entendeu o que é o Corinthians e o Abel muito rapidamente entendeu o que é o Palmeiras. E é por isso que a gente gosta muito dele. E é por isso que ele tá sendo vitorioso, porque ele entendeu muito bem o que é o espírito do Palmeiras. E pra gente ver, né, fazendo um rápido comparativo, que também não é justo, mas guardada as devidas proporções, o Vitor Pereira tá conseguindo fazer alguma coisa com esse time do Corinthians. Tá brigando no Brasileirão, brigou na Libertadores, mas caiu pra um time bem melhor. Enfim, ele tá tentando ir até onde ele pode, né? Mesmo com um time tão criticado, o cara tava brigando em todas as frentes. Sim. Agora ele caiu e aí o pessoal começa a descer a ripa no cara. Se ele talvez entendesse o que era Corinthians, por exemplo, talvez o pessoal não pegasse tão pesado com ele. O que o Abel já conseguiu no Palmeiras. Sim. O que muita gente fala também, acho que você até ia passar os títulos aí, né? Não sei se era Sim. isso. Se você quiser passar, mas adiantando, muita gente para defender o Abel, e ok, justo, o Abel venceu 2 Libertadores, que hoje Exato. é o maior torneio que um time pode disputar anualmente, tirando o Mundial ali, mas anualmente talvez seja o maior campeonato que você possa disputar. O Abel venceu 2 Libertadores. Mas o Filipão, ele pegou uma época que o Filipão não disputou muitas Libertadores pelo Palmeiras. Ele teve... Eu acho que ele disputou só de 99 e 2000. e aí depois ele volta e disputa em 18 e 19. Sim, é verdade, Então, 18 e 19. mas em 99 ele é campeão, em 2000 ele é vice, roubado, perdeu nos pênaltis pro Boca Verdade, Juniors tem num esse jogo contexto. roubado. Sim. E já era um Palmeiras muito modificado, o time de 99, né? Já não tinha muita Era estrela segurado, ali. já tava no desmanche, né? Sim, e ele conseguiu ser vice-campeão, levar numa final. Sim. Aí depois, em 18, ele chega numa semifinal, jogando paralelamente com o brasileiro ali, que ele era E líder. a Copa do Brasil. E aí depois, em 19, ele cai nas quartas pro Grêmio. Exatamente. Mas se você for ver o Filipão, ele disputou 4 Libertadores. Uma ele ganhou, outra ele não ganhou por um Roubado. detalhe roubado. A outra ele chegou numa semifinal, que é uma campanha expressiva, se Contra for ver. o Boca, que Sim. infelizmente E somos perdeu num fregueses. detalhe também ali. Tomou foi. 2 gols no finalzinho do Benedetto, foi num detalhe. E beleza, a outra ele perdeu ali pro Grêmio, ok. Saiu derrotado, acontece, todo técnico perde e ganha. Depois de começar com 1-0, né? Ganhou o jogo de Sim, ida de 1-0 e depois perdeu em casa. Agora o Abel, ele tá numa fase que ele disputa Libertadores todo ano, né? Se ele ficar mais 5 anos no Palmeiras, ele vai disputar mais 5 Libertadores. Sim. Só fazendo uma comparação rápida com outro técnico do Palmeiras, que é muito campeão, que é o Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo tinha na mão aquele timaço de 93, ele não disputou Libertadores. Ele tinha aquele timaço de 96, ele não disputou Libertadores, porque é 2 times só. Sim. Em 96, por exemplo, que é o time dos 100 gols do Paulista, foi pra Libertadores o campeão da Copa do Brasil, que foi o Corinthians, e o campeão brasileiro, que foi o Botafogo. E Sim. só. Era o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Hoje tá bem mais fácil disputar Libertadores também, né? Então, Tem assim, talvez o Luxemburgo, por exemplo, se ele disputasse naquele começo dos anos 90 a Libertadores, talvez teria sido campeão. Ele disputou em 94, porém eles caíram nas oitavas pro São Paulo. Mas também era outra época e tudo mais. Mas o Filipão mesmo também, ele disputa 2 Libertadores só na era Parmalat. Uma ele ganha e outra ele perde num detalhe, né? Sim. Então, eu acho que... Beleza, se a gente for comparar título, não sei se você quiser passar a lista de títulos aí, rapidamente, só pra dar uma pincelada, porque... talvez os do Abel sejam mais importantes. Sim, porque o Felipão tem 2 Copas do Brasil, 98 e 2012, né? A 2012 que a gente mencionou, que foi aquela barbaridade, aquela aberração. A Mercosul, que seria o equivalente à Copa Sul-Americana hoje, uma Libertadores, ele só foi ganhar um brasileiro pelo Palmeiras em 2018, e o Rio-São Paulo, que não existe mais. Sim. Enquanto isso, o Mr. Abel tem 2 Libertadores, já tem uma Copa do Brasil, um Paulistão que o Felipão não tem, que o Felipão disputou muito Paulista pelo Palmeiras, mas não ganhou nenhum. Apesar de que o Paulistão hoje também não vale muita coisa, né? Sim. E tem uma Recopa, né? A Recopa, na época que o Palmeiras ganhou, não estava sendo disputada. A Libertadores de 99 não teve Recopa em 2000. Sim. Então o Felipão não teve a oportunidade de disputar uma Recopa. E o Abel tá muito disputou próximo 2. de ganhar um mas- Brasileirão, Mas né? na época que Sim. o Filipão disputava o Paulistão valia.
Muito mais do que valia. hoje. Era mais difícil ganhar, né? Era Por isso que muito mais valia difícil era ganhar, mais difícil. inclusive. É difícil. Exatamente. E só lembrando o Vanderlei Luxemburgo, fazer uma justiça aqui, porque na década de 90 tava começando a ter importância a Libertadores para os brasileiros também. Tem uma entrevista recente do Edmundo para um outro podcast do Palmeiras que, não sei se a gente pode falar, que é o nosso concorrente. Pode, mas pode. tô brincando. Que é o... como chama? Não grita gol antes. Do pessoal do Mil Grau lá. O Edmundo falou que talvez se o Palmeiras ganhasse a Libertadores de 93, que nem disputou, mas se tivesse ganho, não teria a mesma importância do Paulistão de 93. Porque ele fala que o Palmeiras estava na fila e essa zoeira da fila era muito estadual, era muito regional aqui. Então o Palmeiras precisava ganhar do rival, precisava, entendeu? De repente uma Libertadores não teria o mesmo tamanho. E aí o Palmeiras em 94 perdeu nas oitavas pro São Paulo. E ele fala que não tinha preparação nenhuma, que o Palmeiras passou um mês viajando antes do jogo, o Palmeiras estava na Rússia e acho que no Japão, o Palmeiras ficou um mês fora. E aí o Palmeiras volta na quarta-feira para jogar no sábado, contra o São Paulo. Ele falou que o Palmeiras volta na quarta, na quinta teve churrasco, com as esposas, tudo liberado. E aí o Palmeiras vai jogar no sábado. Então, quer dizer, ele fala que não tinha preparação nenhuma, ninguém se importava. Hoje em dia, qualquer joguinho, você isola tudo, você põe time reserva antes, você... Né? Hoje em dia, qualquer jogo de Libertadores é muito importante. Mas, por exemplo, se o Abel... a gente tá gravando isso, o Palmeiras é líder, acho que tá 9 pontos do segundo, né? Que é o Flamengo. Sim. Do brasileiro, tamo bem, estamos na semifinal da Libertadores. Esse vídeo até a gente resolveu fazer porque vai enfrentar o Filipão vai enfrentar o Abel, né? Sim. Na semifinal, Atlético Paranaense e Palmeiras. Se o Abel vencer mais um título, seja Libertadores ou Brasileiro, ele dá pra cravar que ele já é maior que o Filipão? Eu acho que fatalmente ele vencerá o brasileiro, mas mesmo ele vencendo o brasileiro, já imaginando essa situação, eu acredito que ele ainda não superará o Filipão. Por exemplo, se ele ganhar o Mundial de Clubes, aí beleza, aí eu acho que a gente pode até cravar. Então a linha é o Mundial, você acha? Eu acho que tá no limite. Eu acho que, se o Abel continuar nessa toada, cumprir o contrato dele até o final, que vai até 2024, eu acho que fatalmente ele vai acabar passando o Filipão. Em tudo. Em idolatria, em ser ídolo, em ser o maior do Palmeiras mas aí e tudo mora mais. a minha dúvida. E detalhe, o Abel nunca dirigiu outro time, nunca dirigiu o rival. O Felipão também não dirigiu mas o Abel pode rival. dirigir. Por isso que a história dele ele gosta muito do São Paulo, do Tele, por exemplo. Eu não duvido nada Sim. que ele vá pro Se São o Paulo. Abel continuar ganhando do jeito que está, será que ele fica até 2024? O que vocês acham? Tem um oba-oba muito grande por parte da imprensa querendo Eu levar acho o cara difícil. pra seleção, né? Eu acho que, inevitavelmente, invariavelmente, a CBF vai fazer um convite pro Abel. Eu acredito que vai. Eu também Agora, acredito. se ele vai aceitar ou não, segundo palavras próprias dele, não. Ele vai continuar cumprindo o contrato dele no Palmeiras. Mas a pessoa pode, de repente, mudar de opinião. Ele pode achar que é uma boa ideia pegar a seleção. Eu não sei se a CBF convidaria ele. Eu acho que talvez a seleção de Portugal. Eu acho que tem mais chance. Mas eu acho que se pintar a proposta de um grande da Europa, ele vai. Eu também acho. Mas Porque você o não negócio dele é acha que esportivo mesmo, né? Vai haver uma pressão da imprensa brasileira? Acho que já tá tendo a pressão. Já começou. Já começou, inclusive. então- Pra treinar a seleção brasileira, vai começar uma... quer dizer, já começou como o Thiago Mas a disse, CBF mas também, ainda eles vão muito tá na deles, né? Assim, devagar. tem umas escolhas que... O próprio Filipão, quando volta pra seleção, ali na campanha do 7-1, ninguém esperava o Filipão ali na seleção. Do nada a CBF anunciou o Filipão. Até porque... Não, mas já tinha um coro grande, porque era o Mano Menezes na época, né? Eu lembro de um jogo, não lembro qual estádio, acredito que tenha sido no Nordeste, que o Brasil tava perdendo e a própria torcida começou volta Filipão. Eu fiquei embasbacado com aquilo, mesmo com uma campanha pífia no Palmeiras ele e tava longe de rebaixando. ser o grande técnico ali do momento. Tava, né? mas é que ele, talvez na época, eu acho que ele era a única opção meio que disponível Igual, ali. por Não tinha exemplo, o outro Dunga, grande né? nome. O Dunga ser técnico da seleção foi muito Tanto que ele foi do nada criticado também. desde o início, né? Sim. O Felipão, na época que ele voltou pra seleção, ninguém torceu muito o nariz, apesar da campanha ruim do Palmeiras. Todo mundo sabia que o Felipão tinha um time extremamente limitado. Ele já tinha feito milagre meses antes. Aí depois ele acabou voltando, ganhou a Copa das Confederações, ninguém criticou. O Brasil tava jogando bem, massacrou a Espanha na final, naquele 3-0 épico. E aí, cara, um jogo que deu tudo errado pro Brasil, o cara perdeu de 7-1. Não dá pra colocar nas costas dele, né? Vocês acham Só que, dele. por exemplo, o fato do Filipão ter ganho uma Copa do Mundo, ter ido bem com Portugal, ter dirigido o Chelsea e ter sido campeão em outros clubes também, no Grêmio, ele foi um técnico tem uma carreira muito vitoriosa. Você acha que isso conta a favor, conta pra ele,
ou contra pra ele ser mais ídolo ou menos ídolo do Palmeiras, ou isso é irrelevante? Porque, querendo ou não, a gente se sente representado vendo ele na seleção. Imagina Sim. o Abel daqui 5 anos, sei lá, dirigindo um Barcelona da vida. Pô, você olha e fala, não, esse cara tava aqui, igual a gente vê o Gabriel Jesus Exato. ali. A comparação é exatamente a mesma. Então, você acha que isso conta, assim, de se sentir representado? Eu acho que isso conta, que quando ele foi pra seleção brasileira em 2002, e mesmo em 2014, eu acho que o palmeirense se sentiu muito representado por ele, né? A gente viu um representante nosso ali que conseguiu fazer uma façanha, que foi ganhar o pentacampeonato, isso já há 20 anos. Depois foi super bem em Portugal, classificou Portugal até a última fase do Mundial. Semifinal. Semifinal. Depois ganhou, ficou quase na Final da Euro, Eurocopa, perdeu pra Grécia, tudo bem, mas o cara chegou, coisa que Portugal não tinha chegado Nunca ainda. tinha chegado na história. Então é complicado. Eu acho que isso ajuda bastante. E pra mim o fato de não ter comandado nenhum rival ajuda bastante também. Não sei se pra vocês esse critério é importante, mas por exemplo, pra mim o Luxemburgo já cai muito de prateleira por ter comandado Corinthians e por ter ganhado muitos títulos lá, por exemplo. Aí a gente entra para no Oswaldo Brandão, que também dirigiu o Corinthians muito tempo, dirigiu o São Paulo. Sim. E muita gente fala que talvez seja o maior técnico da história do Palmeiras, o Oswaldo Brandão, que dirigiu o Palmeiras na segunda academia, né? Foi campeão brasileiro, Sim. ganhou acho que 4, 5 paulistas, numa época que o Paulista era importante, ali do time do Ademir da Guia. Mas ele treinou o Corinthians, treinou o São Paulo. Eu não sei, cara. A gente tava falando em off aqui, eu não cravo que o Abel é maior que o Luxemburgo. Eu sei que vocês discordam, vocês preferem o Abel. Mas eu acho que, por exemplo, o time do Abel, ele não joga muito bonito. E nem do Filipão. O do Luxemburgo jogava muito bonito. De 93, 94, 96, jogava bonito. Não jogava. Nessa época ele jogava, mas... E tem o contexto do Luxemburgo em Campeonato Paulista, né? Que é só ele que ganha. O Abel quebrou isso, mas só o Luxemburgo ganhava o Campeonato Paulista pelo Palmeiras. Ele tem o título de 93, que virou até filme de tão importante que é aquele título. Mas pra mim já é diferente. Pra mim, na minha opinião, os times do Vanderlei Luxemburgo jogavam muito mais bonito do que o Filipão e do que o Abel. Sim, é o que eu falei. Desculpa, os times do Luxemburgo jogavam muito perdão. bem. Os times do Filipão e do Abel não jogam bonito, não dá espetáculo. Não joga. Então igual você vê, por exemplo, desculpa, não tinha o entendido. Flamengo ali do Jesus, mano, só pra pegar um exemplo recente, assim, o Flamengo de 2019 dava espetáculo. Sim. Não dá pra falar que não dava. Sim. Os times do Abel e do Filipão muitas vezes é pragmático, é resultadista, dá muito resultado. Tanto que os títulos estão aí, né? Números, invencibilidades, enfim. Sim. É muito resultadista, mas é pragmático o futebol. É tipo, Sim, por exemplo, o São Paulo do sim. Muricy. Sem naquela dúvida. época. Não, Era sim. resultadista, era Quem 1 a 0, acompanhou uma bola 93, parada. 94, viu um... É isso que eu faço. Se a gente for Uma falar de aula de espetáculo, futebol. aí já é Luxemburgo e o Oswaldo Brandão Sim. na segunda academia. Mas é que o Luxemburgo, nas outras passagens pelo Palmeiras, em 2008 e 2009, depois quando ele voltou em 2020... Mas em 2008 jogava muito bem, 2008 e 2009. Ele Não, jogava, foi campeão mas- paulista, aquele time jogava muito bem. Jogava bem, mas ele meio que pipocou numas fases bem decisivas também. Mas enfim, eu entendo, ele jogava bem, só que na volta dele em 2020 eu acho que ele decepcionou bastante. Isso acabou... Ficou muito da última impressão do Luxemburgo. Não só no Palmeiras, em todos os trabalhos que ele tem feito nos últimos anos, a impressão que ele tem deixado não é boa. Mas já era outro Luxemburgo, Então, né? o cara é o mesmo. O que aconteceu com ele? Mas ele também volta em 2020 numa reconstrução e ele ganha o Campeonato Paulista em cima do Corinthians. Tem que Que colocar o o Palmeiras contexto, não ganhava há né? um tempo. Ganhou nos pênaltis. Beleza, ganhou. Mas aí foi cagado do Mas Gomes, ganhou que fez nos o pênalti no pênaltis. último Não, lance. sim, Ele sim. tava É, ganhando, vai. Tava, Ali, não, coitado. tava. Ali Eu não foi sei mais o na que culpa do aconteceu Gomes. com ele, mas não era o mesmo Luxemburgo Porque dos tempos vitoriosos. Quando ele foi contratado, por exemplo, no Luxemburgo, o próprio Gagliotti falava que, o Palmeiras tinha que jogar mais pra frente, propor mais o Sim. jogo, ser mais ofensivo. Que Na essa sempre prática... foi a característica dele. Na prática não foi isso que aconteceu, tanto que ele foi demitido exatamente por isso. O Palmeiras jogava retrancado com o Luxemburgo também em 2020. Aí, beleza, aí chegou o Abel, e é verdade, o Abel nos 2 primeiros anos, 2020 e 2021, ele retrancava o time mesmo. Mas vocês não acham que agora, depois do Mundial, o Palmeiras tinha dado um pico de, não só de resultado, sim. mas de desempenho? Eu acho que talvez o Palmeiras do Abel tá no auge. Tá Que no auge. consegue ser sólido defensivamente, toma pouco gol e consegue marcar muito gol. O Palmeiras goleou alguns jogos aí, coisa que a gente não via antes, né? Sim. Com o Abel. Pra mim, ele tá no auge dele, assim, ele atingiu a excelência. Pra mim, sim. Pra mim, ele tá no auge. E é isso que talvez possa fazer o Abel, em pouco tempo, ficar maior que o Filipão. Porque ele atingiu o auge dele. E esse auge vai levar o time pra onde? Pode levar mais uma Libertadores, mais um brasileiro. Se ele ficou ano que vem, ganha mais um brasileiro, ganha mais o quê? Mundial. É o que A ele gente fala não dos sabe. próprios jogadores também. Ele não sabe qual o limite desses jogadores fisicamente, né? Até onde eles podem chegar. Eu tenho a mesma sensação com o Abel. Onde que ele pode chegar? Não sei. A gente já sabe onde o Felipão chegou. Qual o auge do Felipão? Onde ele pode chegar? Do Abel a gente ainda não sabe. A gente sempre fica esperando alguma coisa,
algum coelho que ele tira da cartola, alguma coisa assim. A gente não sabe onde ele pode chegar e ainda. é o que eu falo também. Depende só com essa passagem do Abel. Vamos supor que ele fica até o ano que vem e termina sei lá, fica mais um ano no Palmeiras. E nunca mais volta. Nunca mais volta. Pode ser que daqui uns 10, 15 anos, a gente vendo como que destrinchou a carreira do Abel, ele pode talvez se tornar maior que o Filipão. Sim. Agora, porque aí pode ser isso também. E se ele sair do Palmeiras brigado pela porta dos fundos? E se ele sair do Palmeiras e daqui 5 anos vai dirigir o São Paulo, vai dirigir o Corinthians, vai dirigir um rival, fala mal do Palmeiras numa entrevista aqui e ali. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Ele pode sair brigado com a diretoria. Isso aí, futebol é muito dinâmico. A vida é muito dinâmica. O futebol mais ainda, né? A gente já viu o cara que era amado e no dia seguinte é odiado. Isso acontece muito. Nem precisa ir muito longe. O Felipão, quando saiu em 2012, no final do ano que foi a aposentadoria do Marcos, o Felipão foi vaiado no Pacaembu. Ele foi vaiado no estádio. Depois, quando ele voltou com o Grêmio em 2015, o Felipão também chegou a ser vaiado pelos palmeirenses no Pacaembu também na época. Então, quer dizer, não precisa ir muito longe assim. Então. Tudo depende, igual você falou. Então, eu acho que se o Abel, daqui uns 20 anos, ele, respeitar o Palmeiras, sempre falar bem, isso aqui é só treinar o Palmeiras aqui no Brasil, alguma coisa assim, de repente ele ganha mais um título ou outro até o final do contrato, alguma coisa assim. Daqui uns 20 anos a gente olhando de fora, assim, como foi a passagem um, como foi a passagem outro, eu acho que dá pra considerar que a do Abel foi maior. Mas é o que eu falo, eu acho que é injusto hoje fazer essa comparação. A gente tá fazendo porque eles vão se enfrentar e tudo mais, e é uma discussão que em rede social vira e mexe tem. Fomenta, né? Mas eu acho uma discussão injusta, assim, na minha opinião. Porque é isso, eu acho que talvez daqui uns 20 anos essa discussão vai ser mais válida. E você, amigo palestrino, o que você acha? Quem é melhor, Abel ou Filipão? O que você acha? Dê a nós a sua sugestão, a sua crítica. Fale com a gente. Parlando de Palmeiras, Contato, parlandodepalmeiras.com.br, nas redes sociais, Parlando de Palmeiras no Facebook. Sim. E deixa aí no comentário no Instagram. o que Obrigado, você acha Thiago, no sempre comentário me do salvando. vídeo. É isso? Então é isso, né, Fechamos? gente? Então Agradecendo- concordamos que o melhor é o Não Gilson teve nem Kleina. quebra-pau. É o Gilson Gilson Kleina é melhor. Kleina. Nós só conversamos aqui, deixamos para vocês as suas sugestões, as suas críticas. O mais bonito é o Abel. O que vocês acham? Isso é verdade. Quem é melhor, quem é mais bonito, quem é mais feio. Agradecendo Mais a feio sua vai ganhar a companhia. gente. Melhor não dar essa opção. A gente promete voltar em breve com mais um Parlando de Palmeiras. Tchau. Tchau. Clica aqui, ó.